Esse ano nós estamos inaugurando a série Tendências do ISD. Tem muitos assuntos para serem tratados aí no nosso cenário. Hoje nós vamos falar sobre o relato integrado como base para o S1 e S2, o IFRS, que é algo que tem sido bastante debatido. Seremos aqui hoje de palestrantes eu, Daniela Manoli e Sônia Coutinho. Nós vamos nos alternar aqui. A Amanda Carbone estaria conosco, mas ela teve que acompanhar um familiar no hospital. Então, dessa vez ela não vai estar conosco. E estamos aqui também com a Natália, que vocês também, muitos de vocês já têm contato, que é consultora conosco, também trabalha muito com os alunos, e eu acho que eu vi a Mariana aqui também. Então, é um prazer para nós da Bridge 3 recebê-los. Estou vendo aqui ex-alunos nossos, alumni, pessoas, colegas, pessoas que estão vindo aqui a primeira vez para os nossos eventos, sejam todos muito bem-vindos. A ideia, então, hoje é trazer algumas informações nesse webinar, que não é considerado um curso, né, mas traz aí algumas informações que podem ajudar as pessoas que estão buscando conhecimento, né? E no final fiquem por aí, porque a gente vai ter o sorteio de um livro muito interessante, de um autor que esteve conosco no fim do ano passado, falando sobre inteligência artificial e ISD. Então, ele escreveu um livro muito interessante e nós vamos sortear um exemplar no final. Estou vendo até a Kate aqui, que já ganhou um livro conosco, né, Kate? Será que você vai ganhar mais um? Vamos ver. Então, fiquem por aí que vai ter surpresa. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem no chat, que no final a gente vai responder na ordem que chegarem as perguntas, tá? Somente para que a gente consiga aí manter um fluxo de fala, e no final a gente vai responder com prazer aí as perguntas de vocês. Então, acho que de avisos é isso, né? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho da nossa agenda. Pode passar, Nath, por favor? Tudo bem, Adécio? Boa tarde. Então, hoje nós vamos trazer um pouco do cenário global, local, é algo que a gente sempre costuma atualizar e trazer nos nossos eventos, porque é algo importante que tanto nós como profissionais, quanto nas empresas que nós estamos inseridos, precisa sempre localizar e debater e considerar nas nossas análises, para quem está em conselho, para quem está na gestão, todos nós somos impactados pelo que está acontecendo a nível global, né? Depois nós vamos trazer um pequeno histórico do relatório corporativo, as pressões que têm acontecido ao longo do tempo para que haja mais transparência por parte das empresas, né? De onde vêm essas pressões, o que aconteceu ao longo da história, rapidamente uma revisão a respeito disso. Sempre a governança ela é um fundamento bastante importante como pilar do ambiental e do social dentro dos pilares do ISD. Vamos falar um pouco da importância de trabalhar em conjunto a gestão de riscos, compliance, auditoria, ISD. Não tem mais sentido as empresas trabalharem de forma separada e apartada essas questões, porque considerar riscos, oportunidades, potencialidades ao longo do tempo é um trabalho conjunto de todas as áreas da empresa. Como está o cenário regulatório, né? A Sônia vai trazer isso para nós aqui, as empresas que estão sujeitas à regulação, né? Como o nosso assunto aqui é relato integrado, S1, S2, afetam muito mais as empresas de capital aberto, as empresas que obrigatoriamente, por regulação, têm que fazer um relatório mais robusto, que entregue informações financeiras junto com as não financeiras, isso cada vez mais com S1 e S2, nós vamos ver um pouco disso aqui. Como integrar isso com as outras normas e padrões que continuam harmonizando com esses padrões que estão aí, porque todos são necessários, a gente vai falar um pouco sobre isso.
essa demanda por asseguração e a evolução da asseguração, que até hoje era limitada com S1 e S2, ela vai passar a ser um pouco diferente, a gente vai falar disso no final, e como você se prepara aí para os próximos passos, como nós estamos e aonde a gente vai chegar, e vai ser aqui o final do nosso evento. Aí a gente vai falar um pouco da nossa agenda e sortear o livro. Então fiquem conosco para que todos possam participar. Deixa eu passar, Nath, por favor. Essa imagem aqui é mais para passar essa sensação que muitas vezes nós, como profissionais, sentimos, né? Diante de tantos desafios, diante de tantas questões que estão acontecendo, né? Todas essas questões geopolíticas, econômicas, ambientais, crise climática, aumento de desigualdades sociais, né? Qual é o nosso papel, como que a gente pode atuar nesse sentido, como que as nossas empresas podem contribuir para essa agenda. Muitas vezes a gente se sente aí na beira do precipício e não sabe muito bem o que fazer, né? Então, os caminhos existem, né? A gente tem muitas possibilidades aqui para trabalhar essas questões todas, né? Pode passar? Então, assim, a gente está vivendo realmente essa era de turbulências, de riscos constantes, e isso não vai parar, né? Isso só vai aumentar cada vez mais. Os extremos climáticos que a gente tem vivido, o aumento das desigualdades, e a gente precisa, como o autor do Gigante pela Própria Natureza, né, o Miguel Setas, que é o atual CEO da CCR, fala no último livro dele, a gente não pode colonizar gerações futuras, né, como nós um dia fomos colonizados pelos portugueses. Então, a gente precisa deixar que as gerações futuras tenham um planeta habitável, né, com recursos para poder também sobreviver. Então, como que a gente faz isso diante de tudo que tem acontecido? Pode passar? Esse aqui é um pouco do que saiu recentemente, aí eu convido vocês a darem uma olhada no último relatório do World Economic Forum, que sai todo início de ano e tem os principais riscos num cenário de 2 anos e num cenário de 10 anos. Aí eu trouxe um resuminho aqui dos 10 primeiros riscos, mas tem uma lista extensa que sai no relatório, que acho que, se não me engano, vai até o 30º risco. Tem também as interconexões entre os riscos, porque, como vocês sabem, um risco ambiental, ele influencia no social e vice-versa, né? Então, isso é muito interessante também a gente ter em mente quando nós ensinamos a integrar também os objetivos de desenvolvimento sustentável, as metas, à materialidade, a gente sabe que nós temos aquelas questões das sinergias e dos trade-offs. Às vezes a gente investe em algo que pode ser ambientalmente mais sustentável, mas a gente causa um trade-off social, por exemplo. Então, é importante analisar essas interconexões também. Então, nesse horizonte aqui de 10 anos, os 4 primeiros riscos maiores vão ser os ambientais, já estão sendo, né? A gente tem vivido esses extremos climáticos, perda de biodiversidade, recursos naturais escassos, como a água, por exemplo, né, em diversos locais do planeta. Então, tudo isso vai aumentar em criticidade aí nos próximos anos. Pode passar? Esse trabalho que a Universidade de Estocolmo faz, tem documentário a respeito, tem livro, é super interessante acompanhar esse trabalho que fala dos limites planetários, né? A gente tem que viver dentro dos limites planetários, inclusive nos últimos dias saíram várias matérias, né, nos jornais a respeito de um artigo que tem a participação de brasileiros que saiu na Nature, falando do ponto de não retorno que a Amazônia pode atingir em breve, com base em vários dados estatísticos, vários dados científicos, é um artigo de revisão. Então, é disso que trata um pouco essa questão dos limites planetários, né? Nós estamos perigosamente ultrapassando vários desses limites que podem ter um efeito dominó imprevisível.
um vai afetar o outro, né? Então, a gente está aí, quantos limites planetários já aumentaram ao longo dos anos, a gente pode ver nessa evolução. Então, também convido vocês a estudar esse assunto, que ele é muito interessante, também considerar essas questões, e existem teorias que falam que a gente tem que também considerar a empresa, né, que ela viva dentro desses recursos limitados, né, que nós vivemos num planeta com recursos limitados, a gente não vive num planeta com recursos ilimitados. E até hoje tudo isso foi explorado sem pensar muito que nós vivemos num planeta limitado, né? Então, essa questão é bastante importante que a gente sempre considere nas nossas análises de riscos dentro das empresas que a gente trabalha. Pode passar? E agora, entrando um pouquinho já nesse contexto histórico que eu falei para vocês, aqui é uma imagem da recessão de 1929 e 30 dos Estados Unidos, que começou a trazer um clamor por um padrão contábil na época, né? Os investidores, eles queriam ter maior segurança nas informações financeiras das empresas, e aí começaram a surgir os primeiros padrões contábeis, e aí foram os primórdios aí dos relatórios corporativos. E aí, com isso, mesmo assim, a gente, ao longo dos anos, né, pode passar, Nath, por favor, a gente teve diversos escândalos, né, diversas empresas que se tornaram gigantes, que os investidores acreditaram muito nelas, investiram milhões e milhões e perderam muito dinheiro, porque realmente as informações não eram verídicas, a governança não era consistente, né? E os escândalos aconteceram. Então, nessa esteira, começaram a surgir também os padrões para relatório, né? Nós tivemos em 2004 o relatório Who Care Wins, que foi feito pela secretária-geral da ONU da época, o Kofi Annan, com a comunidade financeira, pedindo uma maior transparência das empresas nos aspectos ambientais, sociais e de governança. Foi aí que surgiu o ISD, por conta de todos esses escândalos, né? E isso, mesmo assim, a gente ainda teve aí a crise de 2008, né? E surgiram, o GRI surgiu aí no final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, e a gente foi evoluindo nesse cenário de relatórios, e apareceram os primeiros padrões aí de relatório, e em seguida apareceu também o relatório integrado IRC, né? A gente conta um pouco dessa história também do relato integrado no curso de relato integrado. Pode passar? Durante esse período também, desde os anos 90, vários países no mundo começaram a ter os seus códigos de melhores práticas, né, para que as empresas implementassem a governança, desculpa, principalmente as empresas listadas em bolsa, né? Um dos pioneiros é o Código de Melhores Práticas da África do Sul. Ele já na época, né, um dos primeiros, ele já falava da sustentabilidade, e assim a gente teve o da Inglaterra também, e outros países, e o brasileiro, né, também já tem muitos anos, e agora nós estamos na 6ª edição do nosso código do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nessa 6ª edição, a gente tem aí como estrutura fundamental dos 5 pilares, a ética, né? E a sustentabilidade também é um dos pilares da governança. Então, isso tudo foi integrado e é bem interessante também para qualquer estrutura de empresa, empresa aberta, empresa fechada, empresa familiar, startup, empresa de sócios, empresa de investidores, uma mínima governança é importante para garantir que a gestão, né, vai executar uma estratégia, que a gestão vai ter um mínimo de política, estratégia, tudo isso faz parte desse trabalho que a gente faz quando está indo em direção a uma maior transparência. Pode passar?
E aqui, só para trazer também mais um dado histórico, né? A gente tem o custo das externalidades, que desde 1920 existe esse conceito aí que foi trazido pelo professor Arthur Pigot, de Cambridge, que ele falava que as externalidades deveriam ser incorporadas nos preços dos produtos e serviços. Por exemplo, se meu produto causa uma poluição, quanto custa isso para a sociedade? Eu preciso internalizar no preço do meu produto, para que eu possa regenerar isso na natureza. Só que, infelizmente, isso não foi feito durante muitos anos, e aí os danos aconteceram, e nós chegamos no ponto que nós estamos. Hoje, a gente tem várias metodologias para considerar as externalidades. Por exemplo, tem um relatório super interessante, se vocês quiserem ver, da Natura, que chama Profit and Loss, onde ela incorpora algumas externalidades no balanço, né? Que é uma metodologia que existe. Tem o Capital Natural Coalition também, que tem uma metodologia para incorporar externalidades, e nada impede que a sua empresa incorpore esses custos nas demonstrações financeiras, que é, aliás, o que a S1 e S2 vai pedir muito das empresas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pode passar? Aqui, só para reforçar o que eu falei no começo do assunto que a gente está tratando hoje, que cada vez mais a gente precisa integrar as áreas dentro da empresa, né? A área de gestão de riscos, compliance, auditoria, que já faz o mapeamento dos riscos corporativos, já faz, por exemplo, o mapa de calor, né? Para ver quais são os riscos potenciais mais significativos, coincide muito com o que a GRI pede para a gente levantar dos impactos negativos potenciais, fazer um mapa de calor, analisar essa significância. Então, não precisa fazer dois, a gente pode fazer um só na empresa, né? A empresa precisa integrar todo esse trabalho. Então, cada vez mais a gente precisa atuar de forma conjunta e a gente tem vários cases, inclusive aqui no Brasil já, né? A ArcelorMittal trabalha dessa forma, outras empresas trabalham, com certeza tem outros bons exemplos, mas a gente tem muitas empresas que precisam evoluir nesse sentido. E isso vai ser muito necessário para incorporar esse 1 e esse 2 também, né? Pode passar? E aí, a importância, né? Aí eu pergunto para vocês, vocês podem até contribuir aqui no chat, por que que vocês acham importante relatar, né? A gente teve aí esse histórico que a gente trouxe para vocês aqui desde a contabilidade, né? Os padrões de contabilidade para dar maior segurança para os stakeholders, principalmente os investidores. E isso traz esse clamor, exatamente, Bruna, por uma maior transparência, né? Os investidores precisam ter segurança, os funcionários precisam ter segurança, fornecedores, clientes, e para isso as informações precisam ter várias características, atender a vários princípios, né? Não é à toa que a GRI traz lá os princípios da comparabilidade, o princípio do equilíbrio, são princípios importantes que a gente precisa trazer no nosso relatório, né? Exato, é muito boa aqui as contribuições que vocês estão trazendo no chat. E com isso, eu vou passar a palavra aqui para a Sônia, e aí no final a gente responde as dúvidas de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Então, a Dani trouxe por que é importante relatar, né? É importante relatar para cumprir com transparência, é uma forma a empresa se conhecer, aqui o Carlos está falando, dar satisfação à sociedade, que, na verdade, as empresas estão inseridas na sociedade, né? Então, devem, sim, né, dar respostas, né? Mas também nós temos uma questão de regulação, né? Uma regulação, e aqui a gente está falando de uma regulação nacional, uma regulação brasileira, né? Até o último, acho que em 2021, quando a gente falava de relato integrado, de obrigatoriedade, a gente falava que o único país que tinha obrigatoriedade de um relato, no formato do relato integrado, era a África do Sul, pela Bolsa lá de Joanesburgo.
Mas agora, em 2023, vocês vão ver como a coisa se acelerou, né? A gente não vai ver no mundo inteiro, mas vamos ver aqui a regulação nacional. Então, a gente vai fazer uma recapitulação, né? Então, a gente já tinha, desde 2016, o estatuto, né, das empresas públicas e de economia mista, né? E essas empresas essa lei falava que elas tinham que observar alguns requisitos de transparência, né? Dentre eles, divulgar um relato no formato do relato integrado, né? Ou de um relatório de sustentabilidade, né? Então, eles abriam essas duas possibilidades ou as duas coisas, né? Um relatório integrado junto com o GRI, né? Então, essa lei trazia essas possibilidades, né? E traziam. Aqui está arriscadinho para vocês perceberem que está escrito: deverão observar, né? Então, ainda não é uma obrigatoriedade, né? A CVM, em 2021, ela traz, e isso ainda é válido, né? Que as empresas, quando elas forem fazer as empresas abertas, né? Quando forem fazer os seus formulários de referência, reportarem ou justificarem, caso elas não relatem, algumas métricas do ISD, né? E essa seção, né, que fala do ISD nos relatórios, nos formulários de referência, nessa época eles tiveram uma ampliação, ficaram mais detalhados, né? Então, aqui isso ainda existe, né? As empresas abertas devem justificar, né, as métricas, justificar, desculpa, relatar, reportar as métricas ISD nos seus formulários de referência. Pode passar, Nath, por favor? Aí aqui a gente tem uma da SUSEP, né, que é mais para as seguradoras, né, falando divulgar até 30 de abril de cada exercício, né, iniciando já o início em 2022, um relatório de sustentabilidade. Nós temos um projeto de lei, né, que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Eu hoje até olhei, ele já foi aprovado no Senado e agora foi remetido para a Câmara, né? Ele passou pela Comissão de Meio Ambiente, foi para o Senado, foi aprovado no Senado e foi para a Câmara de Deputados, né? Então, ele vai aqui regulamentar a questão das emissões de CO2, né? E vai exigir um relatório de emissões de gases do efeito estufa que podem, porventura, estar dentro aí dos diversos formatos de normas e frameworks existentes, né? O Bacen, né, em 2021, ele fala da questão das instituições financeiras trazerem dimensões do TCFD, que são os riscos e oportunidades relacionados ao clima, né? Então, isso veio pelo Banco Central. Pode passar. E aqui é o mais importante, né? A CVM 193 de 2023, ela vai falar que as organizações, né, as companhias abertas, devem fazer o seu relatório trazendo informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com o padrão do ISSB, né, que é o padrão aí emitido pelo IFRS. Isso é de caráter voluntário, né? A partir dos exercícios sociais de 1º de janeiro, ou seja, ele é voluntário, a partir de 2025, voluntariamente, essas empresas, essas companhias podem adotar esse relato baseado no S1, no S2, né,
do ISSB, né? Porque passa o exercício inteiro de 2024, em 2025, voluntariamente, podem fazer o uso dessas normas. Mas, a partir de 2027, né, porque ele fala do exercício de janeiro de 2026 até dezembro de 2026, o relatório que virá em 2027 obrigatoriamente tem que ser nesse formato. E nós temos aí em tramitação a taxonomia sustentável brasileira. Ela já passou de fase de consulta pública, né? Ela tem a previsão de ser publicada em novembro de 2024, com uso obrigatório em 2026, e eles pedem, né, uma transparência pelo relato na formato do S1 e do S2, né? Então, essa taxonomia são critérios e questões relacionadas de como o Brasil vai mobilizar investimentos de impacto positivo, né? Então, inovação, economia mais verde. Então, tudo isso vai exigir aí uma transparência por meio do S1 e do S2, né? Então, veja que a gente caminha aí para uma obrigatoriedade, né? Pode passar. E aí, falando um pouco, né, como é que surgiu esse S1 e S2, né? Na verdade, ele nasce na esteira do relato integrado. E aqui a gente começa, né, em 2024, né, 2024, em 2004, mas a semente do relato integrado, ela vem lá de 1994, na África do Sul, né? O país se torna uma democracia, havia uma grande desconfiança nas instituições e corporações, né, sul-africanas, e para melhorar a confiança do público nos negócios, o Nelson Mandela, que era o presidente eleito, ele contratou um ex-juiz da Suprema Corte, que era o Mervyn King, para criar um código de governança corporativa, com atualizações periódicas, né? Esse movimento, né, se vocês forem ver, o relato integrado é amplamente utilizado na África do Sul, mas esse movimento vai inspirar no Reino Unido a criação desse A4S, né, que é a contabilidade para a sustentabilidade. E quem encabeça esse movimento é hoje, na época, o príncipe de Gales, né, hoje o rei, para tornar os negócios mais sustentáveis, né? Então, esses dois movimentos, o da África do Sul e do Reino Unido, vão dar origem ao que acontece em 2024, onde um grupo de 20, né, instituições, né, financeiras, né, com grandes ativos, né, publica um relatório, né, facilitado ali pelo Pacto Global, que chama Quem se importa vence, né, que conecta mercados financeiros no mundo em mudança. E aí eram recomendações dirigidas a diversos atores do setor financeiro que procuram abordar a questão central, né, dos fatores ambientais, sociais e de governança na pesquisa, análise e investimento do mercado financeiro. Então, essa publicação de 2004 do Pacto Global da ONU, junto com o Banco Mundial, traz aí o nascimento, né, da questão do ISD como proposta para integrar esses princípios ao mercado de capitais, né? Em 2008, nós vamos ter uma crise do cenário financeiro, né? E vamos ter a criação do IIRC e o do IASB, né? O IIRC é uma instituição consagrada em informes contábeis, né? E ela possui esse braço, né? Que é o IASB, né? O IASB ele é a parte contábil do IRC, que faz os relatórios financeiros e contábeis, né?
Esse IRC, né, ele traz aí o formato inicial aí do relato integrado, que é lançado uma versão em 2013 e implementado em 2014, né? E aí nós vamos ter, em 2021, eles passam, né, eles criam, né, entre 2021 e 2022, o ISSB, né, que é o braço de sustentabilidade do IRC que se converte aí no IFRS, ou ele aglutina o IRC. Ele fica com dois braços, o braço contábil, que já era uma tradição, né, dele, e o braço das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, que é esse braço ISSB, né? E aí eles se unem com o SASB, com o TCFD, o próprio GRI tem interoperabilidade com eles, né? E em 2023 eles começam a divulgar normas para o relato conforme esse ISSB. Então, nós vamos ter o S1, né, são os requisitos gerais, e o S2, que é a parte climática, né? E vamos ter mais, né, outros, né? Pode passar, Nath, por favor? Então, aqui nós temos os dois que tem, né, os dois conteúdos que hoje nós temos, né? Nós temos esses que são dos requisitos gerais, para se fazer uma divulgação das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, e nós vamos ter esses conteúdos relacionados ao clima, né? Esses conteúdos climáticos. Pode passar? O que é isso, né? Na verdade, qual o objetivo disso, né? Então, o objetivo dessas normas do IFRS de divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, ela espera que as empresas divulguem informações sobre riscos e oportunidades de uma empresa relacionados à sustentabilidade, mas tem um foco muito específico, né, para o usuário de relatório financeiro, né? Então, por exemplo, tem muita relação com a capacidade da organização de gerar fluxo de caixa no curto, no médio, no longo prazo. E isso, obviamente, está ligado às interações, né, da entidade com os seus diversos stakeholders, né, com a sociedade, com a economia, com, com o ambiente, né, olhando muito para essa questão da sua cadeia de valor e como ela vai criar, né, valor financeiro no longo do tempo, né? Então, esse seria, né, o objetivo dessas normas, o escopo, né, dessas normas são para as empresas privadas e setor público, né, com fins lucrativos, né? Obviamente, as empresas sem fins lucrativos não entram muito nesse escopo, né? Pode passar. E aí a ideia é que no primeiro ano, naquele primeiro ano que a gente falou, as empresas relatem, né, os riscos e oportunidades relacionados ao clima, que é o único caderno temático, vamos dizer assim, né, temático que tem, né, que é o S2. Porque o S1 ele é mais geral, né? Ele traz os requisitos, conceitos, é, princípios, né? Tudo isso é trazido no S1, então ele é mais assim metodológico, né? E o S2 ele vai trazer já a questão mais focada ao clima, né? Então espera-se, né, que as empresas no primeiro ano utilizem-se desses dois materiais, né? Pode passar, Natália, por favor? E aí, no segundo ano, é possível, né, que outros estándares sejam
apareçam, né, sejam publicados, mas já se pode usar, por exemplo, o SASB, né, porque o SASB, como vocês sabem, ele traz aí conteúdos relevantes para diversos setores, né, que podem ser materiais para diversos setores. Então, a partir do segundo ano, se usa o climático, se usa o S1, né, que é dos requisitos gerais, e outros estándares do próprio IFRS que possam surgir, e o SASB, né? Pode passar. E aí, por fim, no futuro, espera-se que novos padrões de conteúdos e IFRS sejam lançados. Então, sobre capital humano, sobre biodiversidade, e outros, né, estándares que possam vir, né? E aí as empresas vão complementando aí os seus relatos com toda essa gama de conteúdos, né, do IFRS. Pode passar? Então, aqui a gente tentou fazer um esquema, qual a relação, né, desse S1 e S2 com o GRI e com o relato integrado. Então, vamos lá, começando aqui nesse central vermelho, aí mais vermelho, né, o que acontece? Todas as empresas, né, em toda a sua cadeia de valor, elas dependem de recursos, né, que são insumos, e relacionamentos, né, em toda a sua cadeia de valor, que podem contribuir a utilizar esses insumos, esses recursos e esses relacionamentos. Ela pode contribuir para a preservação, para a regeneração dos recursos, o desenvolvimento de relacionamentos, mas também ela pode gerar degradação. Quer dizer, mas também, né, elas costumam gerar degradação, um certo esgotamento dos recursos, dos relacionamentos, né? E tudo isso, de uma certa forma, afeta o fluxo de caixa e, portanto, as decisões dos usuários financeiros, né? E esses recursos e relacionamentos que ela depende também geram fluxos de caixa, né? E podem afetar as decisões dos usuários financeiros. Esses recursos que ela utiliza, esses relacionamentos, o seu capital humano, o seu capital manufaturado, o seu capital natural, tudo isso, na verdade, são ativos, né? São ativos que ela possui, né? Então, isso está nas suas demonstrações financeiras, né? Então, a ideia do S1 e S2 é você levantar esses riscos e oportunidades desse percurso da entidade relacionados a toda a sua cadeia de valor, quais são esses riscos e oportunidades que podem afetar os fluxos, né, de caixa ou gerar fluxos de caixa. E quem tem interesse nesse tipo de informação são os usuários financeiros. O relato integrado, que está logo embaixo, ele vai ter uma relação com o valor que a entidade cria, preserva ou degrada ou desgasta perante os outros e a capacidade de atingir seus objetivos. O que quer dizer isso? Em todo esse processo que a gente mostrou, ela vai depender de capitais e pode contribuir para a melhoria desses capitais. Ela pode gerar uma melhora, ela pode criar valor, né? Mas ela também pode perder valor, né? Então, o relato integrado, ele traz aí essa visão do início, né, do que ela tem de capital e o que ela gera através de todo o seu modelo de negócio, né, de como ela trabalha, a sua estratégia, a sua governança, como é que ela gera valor, né? Então, o relato integrado, ele vai além dos riscos e oportunidades, né? Ele é mais amplo. E, por fim, aqui,
a parte amarela, nós vamos ter o GRI, que engloba isso. Por quê? Porque, na medida, o GRI ele é uma norma voltada para multi-stakeholders, não apenas o financeiro. Ele é voltado para diversos stakeholders, e a partir do momento que ele trabalha com os impactos, né, o impacto da organização, aquele impacto que a organização causa no ambiente, na sociedade, na economia, que pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então, ao utilizar os recursos que ela depende para sua cadeia de valor, ela pode gerar, ela pode utilizar, sobrecarregar o uso da água, o consumo de água. Então, ela está sobrecarregando ali os recursos naturais ali existentes numa região, de repente, de escassez hídrica. Então, ela pode gerar impactos negativos para, por exemplo, a comunidade do entorno, né? E também, ela também pode, no final da sua cadeia, ou em todo o decorrer da sua cadeia, ela também pode gerar impactos negativos e benefícios para diversos stakeholders. Então, a gente fala assim, né? Esses impactos, eles podem ser reais e podem ser potenciais. Eles já podem ocorrer ou eles podem vir a ocorrer no futuro, né? Agora, vocês hão de concordar que, muitas vezes, o impacto negativo ele pode reverter, né, e gerar risco financeiro para a organização, né? Na medida em que você, por exemplo, desse exemplo que eu dei, há uma escassez hídrica, a empresa há uma necessidade de sobrecarregar aí a captação de água. Ela, ela vai ter um impacto, que é o impacto dela sobre a sociedade, sobre a comunidade, mas ela também vai afetar no futuro, né? Ela tem o risco que isso afete o seu fluxo de caixa, né? Ela pode reduzir a sua operação por causa da escassez hídrica, né? Então, a gente trouxe aqui para mostrar que isso tudo está interrelacionado, né? A gente nem fala a palavra interrelacionada, a gente fala tem uma interoperabilidade, né? Entre essas normas, estruturas, né? E padrões. Tudo bem, gente? Passar aqui. E aqui mostrando, né? Aqui, esse quadradinho menor é aquele que eu falei, né? Que era o IASP, que era aqueles relatórios bem no foco, né? Esse retângulo menorzinho, é bem focado no investidor, nas demonstrações financeiras, contábeis, né? O ISSB, que surge aqui nesse retângulo menor, né, menor do meio, é aqueles que são as divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade, né, com foco no usuário financeiro. E aqui nesse retângulo do meio que se encontra o S1 e o S2. E aí, o retângulo maior é os relatórios de sustentabilidade mais amplos, né, com foco mais amplos a vários multi-stakeholders, né, que aí são os impactos positivos e negativos sobre as pessoas, ambiente e economia. Isso aqui é meio um reforço do slide anterior, mas isso aqui já havia sido trazido aí anteriormente, né? Já em 2022 já mostrava esse esquema de relação, né, entre essas diversas iniciativas, né? Pode passar. Aqui a questão do relato integrado em relação ao S1, né? O relato integrado foi uma das bases para o S1, né? O relato integrado ele traz essa visão de como a organização usa os seus capitais para criar valor. Ela perpassa toda a companhia,
toda a companhia tem que ter essa visão clara de criação de valor, desde lá do seu presidente até, os seus colaboradores, né? Ter esse pensamento integrado relacionado à criação de valor, né? E o próprio S1, ele encoraja o uso do relato integrado, né? Então, a gente está aqui só confirmando o que a gente foi avaliando, né? Na análise dessas normas, trazendo aí para vocês. Pode passar. Aí, aqui falando do SASP, né? Então, tanto o S1 dos requisitos gerais, quanto o S2, eles encorajam, né, o uso do SASP, a necessidade de considerar as métricas e temas do SASB, aqui principalmente o S2, que é relacionado ao clima, né? O SASB ele foi atualizado em junho de 2023 para se alinhar com o S2, né? Então, esse alinhamento com o SASB ocorreu, né? Pode passar. Vamos lá. Obrigada, Sônia. E já já a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Aqui nós não vamos entrar em detalhes nessa figura, mas é só para mostrar, e aí aproveitando até a pergunta que nós tivemos aqui do Jalael, como é que fala seu nome mesmo? Jaliel, mas pode ser Jalael também, não tem problema não. Vamos lá. As empresas que estão sujeitas à regulação da Comunidade Europeia, que estão na cadeia de valor, que exportam, que são multinacionais, de alguma forma estão sujeitas à regulação que as companhias europeias estão passando. Então, de 11 mil para 40 mil companhias começaram a se adequar agora à nova regulação, que é essa Corporate Sustainability Reporting Directive, que é o CSRD, que entrou em vigor agora em 2024. Eles trabalharam muito em conjunto, o EFRAG, né, que deu toda a parte de advice técnico, né, para a comunidade europeia, para a criação desse padrão, porque assim, a gente tem as normas, padrões, estruturas, né, que são de instituições independentes, como a Global Reporting Initiative, como o IFRS, e a gente tem as regulações dos países ou dos continentes. No caso aqui, a gente tem da Comunidade Europeia, a gente tem a americana, a gente tem japonesa, né? Então, dependendo da onde a sua companhia, se ela for listada, ela é listada na Bolsa da Espanha, por exemplo, ela está sujeita à regulação europeia, né? Se ela está sediada na Inglaterra, está sujeita à regulação de UK. Então, você tem que olhar não só o padrão, a estrutura que você vai seguir, mas também a regulação que a empresa está sujeita e também as pressões que ela está sofrendo na cadeia de valor. Se é uma exportadora, né? Se é como fornecedor, se o cliente está exigindo também, porque ele está sendo exigido por conta dessas regulações, e o CSRD, ele traz na sua essência muito da GRI e trabalhou também muito em conjunto com o ISSB. Eles tiveram vários trabalhos em conjunto, mas ele tem lá os padrões separadamente. E o conceito, um dos conceitos principais que esse padrão europeu traz é da dupla materialidade, né? Que nada mais é do que você olhar a materialidade de dentro para fora, que é a de impacto que a GRI nos traz, né, no conceito dela, como a materialidade financeira, que é aquela de fora para dentro, que eu vou olhar os impactos que podem influenciar nos meus investimentos naquela empresa. Então, essa perspectiva de dupla materialidade a gente já está vendo em alguns relatórios aqui no Brasil, justamente porque algumas companhias estão sujeitas a essa regulação da Comunidade Europeia. E aí, só mostrando graficamente, pode passar, esse conceito, é chamada, então, a materialidade de impacto, né, que é preconizada pela GRI, que traz também o conceito do impacto potencial
tanto negativo quanto positivo, que é aquele que pode vir a afetar, né? Nessa perspectiva de dentro para fora. Então, vamos dizer, aquele impacto ambiental, social, econômico e de direitos humanos ao longo da cadeia de valor, que pode vir a acontecer. Se ele não for monitorado, ele vai afetar a parte financeira da empresa e vai afetar o investidor, consequentemente. Então, inclusive em S1, fala-se, obviamente, que a materialidade é a financeira, né? Que é importante, é o que pode afetar os investimentos, o que pode afetar o fluxo de caixa da empresa. Isso tem um conceito do que é materialidade para S1, mas eles, inclusive, falam que você pode trabalhar a materialidade de impacto, preconizada pela GRI, porque ela ajuda a monitorar esses principais impactos que podem se tornar financeiros, né? Então, essa visão de dupla materialidade vem aí desse conceito da Comunidade Europeia, né? Pode passar. E isso tem feito com que as empresas, né, dependendo aí da regulação, dependendo de onde ela está sujeita, dependendo das pressões que ela está sujeita na sua cadeia, em termos de são clientes ou pressões de diversas formas, a empresa pode escolher adotar vários padrões e normas para reportar, né? Então, a gente vai até trazer um outro slide aqui mostrando quais são. Mas aqui é um estudo da evolução, mostrando que os múltiplos standards, né, as múltiplas normas e estruturas estão fazendo cada vez mais parte do cenário de relatórios. Aqui aumentou aí de 68% em 2019 para 86% em 2021. Então, as empresas usam GRI com relato integrado, com Agenda 2030, TCFD, SASB, né? Aí vai depender dos seus stakeholders, das exigências que você está sofrendo, né? Pode passar. E aí eu falei aqui agora rapidamente, né, do TCFD, e o TCFD ele também está inserido na estrutura de S1 e S2, principalmente de S2, que é o padrão climático, né? E aí a gente tem, a Sônia vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Bem brevemente, mas a gente vai inclusive fazer uma pesquisa aqui no final, sobre um curso que em breve a gente vai ter sobre TCFD e TNFD, né, o capital natural, cada vez mais tem sido trazido como importante, né, e material para as empresas. TNFD ele foi publicado ano passado, né, e tem sido cada vez mais trazido para a empresa também esses impactos, né? E aí a gente tem aí nesse cenário, além da GRI, você tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que continua sendo uma bússola importante para que as empresas saibam como elas vão contribuir com essa agenda, mas você tem que descer no nível das metas, né? Não adianta você falar que, estou contribuindo com ODS 5, 7 e 13. Não, você tem que descobrir quais são as metas que correspondem à sua materialidade para que você possa reportar e o stakeholder saber exatamente como você vai contribuir com essa agenda, né? Existe metodologia para isso também, a gente tem um curso para isso também. O relato integrado, e aí você tem o CDSB, que é uma outra estrutura que foi incorporada pelo IFRS. Os conceitos também é uma estrutura, né? Não tem métricas e conteúdos como SASB e GRI, mas é uma estrutura como é o TCFD. Alguns conceitos também estão incluídos em S1 e S2, né? E aí você tem as ambições que a empresa pode estabelecer, como participar do CDP, onde ela reporta as suas questões todas ambientais, né, de carbono, de floresta, de água, o Science Based Target Initiative também, que é outro padrão e ambição bastante importante para planos de descarbonização, né, que é algo também que S2 traz, né, você tem que ter os seus planos, não basta você ter um inventário, não basta você fazer a asseguração do seu inventário,
mas você tem que ter também um plano de descarbonização a médio e longo prazo, de como você vai fazer essa transformação e de como isso está afetando os seus investimentos, a capacidade da empresa de absorver esses investimentos e, obviamente, isso vai também trazer oportunidades para as empresas, né? Pode passar? A Sônia vai falar agora e depois eu volto. Então, e aí a Dani já deu aí o início, né, do TCFD, né? Esse TCFD, ele nasce já há algum tempo atrás, né, de um grupo, né, na sua tradução em português, quer dizer Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima, né? Então, ele vem para nortear uma governança climática, né? Ele traz recomendações sobre que tipos de informação as empresas devem divulgar para apoiar ali os investidores, credores, as seguradoras, né, na avaliação, né, e fixação de preços também, né, para diversos riscos relacionados às alterações climáticas, né? Ele traz uma estrutura aí de governança, estratégia, gestão de riscos e métricas, que é também a estrutura trazida no S2, né? A gente vai ver que tem essa estrutura, que pode passar, por favor. Então, essa estrutura, ela traz alguns conteúdos, né? Mas ela pede que a organização demonstre, né, os seus processos, controles, procedimentos de governança para gerenciar e supervisionar, né, esses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, mais especificamente às questões climáticas. E como ela gerencia esses riscos? Qual a estratégia, né? Quais são as ações que ela planeja? Quais são as metas, né? Que ela tem, né? Para gerenciar esses riscos e oportunidades, né? E como ela gerencia esses riscos, né? Como ela identifica, né? Como ela faz uma diligência para identificar esses riscos, para avaliar, para priorizar, né? E depois, como ela se utiliza de métricas, né? Indicadores para seguir o desempenho da empresa em relação a esses riscos e oportunidades, né? E, obviamente, ela deve estabelecer metas também, né? E aí, a estrutura do TCFD, ele traz 11 divulgações, né? Então, ela traz algumas divulgações que são conteúdos, né, relacionados à governança, né? Que pergunta sobre o conselho, como o conselho supervisiona os riscos e oportunidades, qual o papel do conselho na avaliação e gestão de riscos. Depois eles trazem alguns conteúdos sobre a estratégia, né? Quais são os riscos e as oportunidades relacionadas às mudanças climáticas, né, que a organização identificou no curto, médio e longo prazo, os impactos dos riscos e oportunidades, né, sobre os negócios, a estratégia, o planejamento financeiro da organização. Como é que é a resiliência da estratégia da organização em relação a esses riscos, né? Olhando para um cenário climático, para diversos cenários climáticos, né? Na verdade, o TCFD vai trazer a exigência, né? Vai trazer a necessidade que as empresas analisem cenários climáticos, né? Na gestão de riscos, né? Quais são esses processos que a organização tem para identificar e avaliar os riscos, né? Como esses processos, né, são utilizados, né, para estabelecer métricas utilizadas pela organização para avaliar riscos,
quais são as metas, ela vai trazer, né, de acordo, pode ser com o GHG, quais são suas emissões, né, de escopo 1, 2, 3, e quais os riscos relacionados a essas emissões, né? Enfim, o TCFD, ele vai trazer aí esse olhar, né, esse olhar voltado dos riscos e oportunidades relacionados às questões climáticas, né? E aí, a gente tem uma empresa que é, por exemplo, a CEMIG ela tem uma estação meteorológica, né, para avaliar as questões climáticas, os riscos climáticos, os extremos climáticos, né? E, obviamente, nem todas vão ter essa possibilidade, mas se pode estabelecer, a partir de dados secundários, aí, estimativas de cenários para várias regiões do Brasil, né? Pode passar, por favor, Nath. E aqui, só complementando o que a Dani falou, aqui é um estudo que foi feito pela IFAC sobre quais são os padrões de relato mais utilizados por empresas no Brasil, né? São as 50 maiores empresas. E aí, aqui, do lado esquerdo, está trazendo, esse estudo foi de 2019 a 2021, né? No lado esquerdo está trazendo quantas empresas relatam alguma informação do ISD, né? Então, a gente vê aí que vai, dessas 50 empresas, né, vai de 90% a 92% em 2021. Ali em cima, o tipo de relatório, né, que é o nome que é dado ao relatório, né? Então, aqui, em laranja, os relatórios de sustentabilidade, em azul, o relatório anual, e aqui a gente percebe aí um aumento do relato integrado, né? E poucas delas não reportam, né? Não relatam, né? Não reportam. E aqui a gente vê também por standard ou estrutura, né? O GRI teve uma redução pequenininha, né? Mas em 2000, dessas 50, 91% relatava GRI em 2021. Houve um aumento grande do SASB, ó, né? Foi para 85. Tem aqui o SDG, é o ODS, né? 65%. A gente percebe aqui, olha, em 2019, pouquíssimas, né? Não consigo ver aqui, mas pouquíssimas relatavam o TCFD. Hoje já são 52%, mas aqui o que bastante importa, que a Dani já trouxe, das empresas, 93% delas relatam múltiplos, GRI, SASB, ODS, TCFD, relato integrado, né? Então, isso é muito importante, né? As organizações pensarem que elas vão ter que se organizar para fazer esses relatos mais conjuntos, né? Pode passar? Acho que é você, né, Dani? Isso, já estamos caminhando aqui para o final, já já vai ser o sorteio, tá? Só algumas conclusões aqui para trazer um contexto para vocês. Uma das solicitações de S1 e S2, e relato integrado nos ajuda muito nisso, é trazer a conectividade das informações. Então, as informações financeiras, junto com as informações não financeiras, de forma conectada, né? Não é simplesmente junto, né? Mas é uma conectividade de uma refletir na outra, né? E tem o conceito de materialidade que eu estava falando para vocês no começo. O ISSB emprestou o conceito do IASB, né? Que, de novo, é de onde emanam as normas contábeis. A informação é material se ela for omitida, mal interpretada ou obscura, e isso influenciar a decisão dos investidores, né? Então, não pode deixar de ser reportado, né? Então, tem esse conceito que foi emprestado das normas contábeis.
Uma outra questão também, que esse 1 e esse 2 pede, é que o relatório vai ter que ser entregue junto. Isso, na verdade, é regulação, está na 193 da CVM, né? Aproveitando para já responder aqui uma pergunta que teve. E a gente tinha trazido lá, a Sônia tinha trazido essa regulação da 193, a partir do exercício social de 26 a ser reportado em 27, em março de 27, as empresas que estão sujeitas a essa regulação vão ter que entregar junto o relatório financeiro e o relatório não financeiro, né? Então, são algumas aí das questões que S1 e S2 estão trazendo. Por enquanto, a adoção é voluntária na sua versão em inglês, né? O 93 traz isso. Por que a versão em inglês? Porque vai sair, aí também já aproveitando para responder a pergunta aqui que teve, vai sair oficialmente as versões em português aqui no Brasil. Quem está cuidando disso aqui no Brasil, quem cuida das normas contábeis, né? Então, está sendo feita toda uma harmonização com a linguagem das normas contábeis no Brasil, com todo cuidado. Isso aí está sendo aprovado, né, por vários órgãos, inclusive a CVM. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no grupo de trabalho de revisão dessa tradução, representando o IBGC. Está sendo bastante interessante esse aprendizado, e em breve vai entrar em consulta pública as traduções, e depois de um período de consulta pública, que se eu não me engano vai durar 60 dias, essas normas vão ser publicadas em português. Por isso que a recomendação é não utilizem versões não oficiais por aí, porque pode ser que você tenha retrabalho na sua empresa por conta da linguagem, que ela vai seguir exatamente a linguagem que está sendo preparada aí pelas instituições responsáveis. Pode passar? Uma outra questão bastante importante, que vai trazer um desafio a mais para as empresas, por isso aí eu lembro do começo aqui do nosso webinar, a importância das áreas trabalharem em conjunto, é que o relatório, né, de sustentabilidade, ele tem essa visão do que passou, né? Então, por exemplo, agora em 24, então todo mundo aqui está trabalhando sobre a realidade de 23, né? Nós vamos reportar o que aconteceu, logicamente que as metas, olhando para frente. Mas esse 1 e esse 2, ela pede não só essa visão aí de trás, né, do passado, mas também um reflexo futuro, inclusive nos fluxos de caixa futuro financeiros, a Sônia trouxe sobre isso, de como isso vai ser refletido nos fluxos de caixa, a todos esses riscos que foram mapeados, riscos físicos, riscos de transição. Então, isso vai trazer um desafio ainda maior para as empresas, né? Uma adaptação que vai acontecer. Pode passar. E uma outra novidade é o tipo de asseguração, né? Até então, as empresas abertas estão sujeitas à asseguração limitada, né? Um tipo de asseguração que segue uma norma. Você contrata uma seguradora, né, que é autorizada pela CVM, se você é uma companhia aberta, e a asseguração é feita sobre uma norma que segue as regras da asseguração limitada. A partir de esse 1 e esse 2, da obrigatoriedade do exercício de 26, a asseguração vai se tornar razoável. A asseguração razoável é muito mais ampla que a asseguração limitada. Inclusive, está sendo revisada a norma internacional que regula sobre a asseguração, né? Quem quiser acompanhar esse assunto também é bastante interessante. Então, essas são algumas novidades que S1 e S2 estão trazendo. Pode passar? E aí a gente fica aí com essa cara de medo aí, como é que a gente se prepara para tudo isso, né? Mas aí a gente tem que se perguntar, né? Se a nossa empresa já tem relato integrado, né? Já faz um relato integrado robusto, já tem TCFD, você é uma companhia aberta, você é uma companhia fechada. Então, assim, antes da gente mergulhar de cabeça já no S1 e S2, a gente tem que fazer uma série de passo a passo e fazer uma evolução, né? Nós temos esse período aí voluntário de adoção para que dá essa oportunidade. Então, eu acho que as empresas que já fazem
GRI bem feito, agrega relato integrado, se você for uma companhia aberta, se for uma companhia regulada, né, listada, faz TCFD, acrescenta as métricas do SASB junto com as métricas da GRI, enfim, tem todo um fluxograma de decisão que precisa ser pelas empresas, né? Pode passar? Aqui já concluindo, para a gente responder as perguntas de vocês e partir aqui para o sorteio. Semana que vem a gente tem um curso começando sobre relato integrado, pensamento integrado e SASB, que é um curso certificado internacionalmente pelo IFRS, né, que é um curso que a gente já dá há bastante tempo e que a gente está incorporando já algumas coisas de S1 e S2, um mapeamento de como você ter essa fundação do relato integrado e já atender, e como você, ao mesmo tempo, já estará atendendo requisitos de S1 e S2. Né? Então, esse curso nosso começa semana que vem, e a Nath vai trazer algumas novidades para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só ver aqui as perguntas de vocês para a gente poder fazer o sorteio e passar a palavra aqui para a Nath dar uns avisos para vocês. Eu fui respondendo algumas, mas acho que passou alguma coisa. Obrigada, Fernanda, que bom, você já fez o curso. O ISE é um índice, tá, Jalael? O índice é um índice de sustentabilidade empresarial da B3. A diferença é que a empresa tem que seguir alguns critérios de um questionário que ela tem que responder, ela tem que se enquadrar e ela tem que se candidatar a fazer parte desse índice. Parece, né, que a Americanas estava no ISE ano passado e ela teve que ser retirada do ISE, né, por conta dos escândalos que aconteceram. Então, a companhia pode ser aberta e ela pode pleitear, entrar nesses índices. Tem o índice de carbono, tem o índice de governança, tem vários índices, tem o índice de sustentabilidade, como tem índices também nas outras bolsas, né? Aqui, Isael, não entendi sua pergunta. Podemos ter uma integração com o reporte integrado, com atendimento das novas normas? Você está falando do relato integrado? O relato integrado é o que a gente trouxe aqui, que dá para você usa como fundamento, ele está incorporado em S1 e S2. E sim, você vai atender S1 e S2 se você fizer o relato integrado, né? Já vai atender boa parte. Aqui ele está perguntando se pode fazer a integração de um relato de sustentabilidade com o S1 e S2. E aí a gente entende que sim, desde que seja um relatório bem organizado, né, para mostrar exatamente onde está aí a parte dos riscos e oportunidades financeiros, né, relacionados à sustentabilidade e as informações dos impactos materiais, né, da organização. A gente entende que sim, né, a gente advoga que sim, né, Dani? Que Sim. isso consiga estar junto nos relatórios, porque aí quem quer olhar a informação financeira vai para o setor que está lá toda a parte financeira, né, relacionado à financeira, e o outro stakeholder já está ali, pode ver também as informações multi-stakeholders aí, por exemplo, do GRI, né? Eu acho que é adequado, sim. Obrigada, gente, pelos elogios. Pri, prazer sempre ter você aqui. Nath, agora é com você aí, o último slide para a gente fazer o sorteio e dar as últimas informações. Obrigada, Dani. Tô tchutchando. Como a Dani falou, semana que vem começa o nosso curso de relato integrado. Vão ser com aulas ao vivo, então vai estar nesse formato novo, com esses conteúdos novos, né? Temos o workshop de materialidade também, que é um curso bem prático, bem focado na materialidade, né? Que vai abordar tanto o IFRS, o GRI, os ODS. Temos o nosso curso de normas e padrão também do GRI, para o relato, que também, esses 3 são com aulas ao vivo,
O Materialidade, a gente tem ele com aulas gravadas também, autoinstrucional, assim como muitos outros cursos também na nossa plataforma, voltados para isso, inclusive o nosso curso de indicadores para o relato de sustentabilidade, que também é com aulas gravadas, né? A gente tem outros pacotes de cursos também que vocês podem ver na nossa plataforma. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Vocês vão falar comigo e eu vou ter o prazer de responder todas as dúvidas de vocês sobre os cursos. Tem 12 meses de acesso à nossa plataforma educacional também, né? E posso contar, ó, vou tirar aqui rapidinho. Posso falar do cupom já para eles? Então, vocês têm, eu vou pôr aqui no chat para vocês, um cupomzinho de desconto, aproveitando que todos vocês estão aqui, temos ex-alunos também. Oi, Pri, tudo bom? Eu vou colocar aqui o nosso cupom de desconto para vocês já garantirem, se inscreverem em algum desses cursos que vocês ainda não fizeram ou quiserem fazer, né? Vai ser muito bom para ajudar nesse caminho de vocês pela sustentabilidade e o ESG e ajudar nas empresas que vocês trabalham.